Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer cenas como essa totalmente dentro do After Effects, sem precisar abrir nenhum outro software 3D. E eu vou passar um pouco sobre a estruturação de cena, iluminação e como chegar em resultados como esse somente com After Effects. Primeiro eu gostaria de me apresentar, meu nome é Lidiker Freitas, sou motion designer há 6 anos, aluno aqui da escola há quase 4 anos e hoje para mim é uma honra estar aqui podendo passar um tutorial no lugar que foi um dos lugares onde eu mais aprendi no início e espero que vocês gostem. Vamos lá? Para esse tutorial a gente vai fazer essa cena aqui, tá, gente? Porque com ela eu consigo explicar todos os conceitos de 3D no After e vocês conseguem replicar para o que vocês quiserem, tanto para as outras cenas que tá no vídeo, quanto para outros produtos. Então vamos lá. Eu comecei criando uma comp básica aqui, 16:9, mas ela está em 24 frames. É a quantidade de frames que eu animo, pelo menos para 3D e para motion também. Eu gosto de 24 frames. Se você gostar de mais, você bota mais, mas vai dar uma diferença. Para começar aqui, eu vou começar criando um sólido, pra gente ter um fundo, né? É interessante que a gente tenha um fundo para conseguir ver a nossa iluminação. Vou botar um fundo branco aqui bem chapado. E eu vou importar meu modelo 3D. E é importante que ele esteja nesse formato GLB, porque com esse formato aqui, a textura que ele está aplicado, ele já fica no material, então você não tem perigo de correr erro de bug de textura aqui, nessa parte onde eu colei a imagem. Se eu for buscar a textura dela, esse aqui é só uma imagem que eu joguei aqui para texturizar. Fiz essa modelagem dentro do Blender, né? Mas vocês podem baixar o modelos de graça, em vários sites, tem vários sites que disponibilizam modelos grátis, como o Sketchfab. Aí beleza, nosso item já está aqui dentro da nossa timeline, eu vou arrastar ele aqui para o centro para ter uma visualização melhor, né? Vou botar minha visão dupla aqui na timeline para o 3D e eu gosto de utilizar aqui no início, eu vou utilizar aqui no topo para eu conseguir ter uma noção de posição, de onde estão meus elementos e tal. Vou até jogar um pouco aqui para frente e aí você diminui aqui na escala. Vou rotacionar para ficar de frente, né? Aí ok, tô com o meu produto aqui, já tá na posição que eu quero. Para fazer aquela cena, eu precisei de mais produtos, então eu vou apenas duplicar aqui, vou jogar na timeline para baixo e vou mover ele aqui também. E eu vou fazer isso 5 vezes, vou botar 5 produtos. Você vai movendo na sua visualização aqui, aqui você só vai ver como tá ficando. 4 produtos, 5 produtos. Aí ok, próximo passo aqui é adicionar nossa câmera. Vou adicionar uma câmera padrão 50mm. E aí beleza, com a nossa câmera dentro do After, tem um pulo do gato aqui que eu gosto sempre de fazer, que é com relação ao nosso anchor point. Se vocês perceberem, nosso anchor point sempre fica na margem da nossa câmera. E aí, o que eu gosto de fazer aqui? Como o anchor point indica o eixo de rotação da nossa câmera, né? Eu não vou criar keyframes movendo a minha câmera pela timeline, nem nada disso. O que eu vou utilizar é somente o meu parâmetro de posição. E se eu mover pelo ponto, vocês conseguem perceber que cada parâmetro de movimentação que eu utilizo aqui, o meu anchor point ele está preso. É diferente de eu mover meu anchor point e fazer um anchor point aqui e um aqui. Ele vai mudar, entendeu? Se eu criar um keyframe de A a B para fazer esse movimento, o meu anchor point vem junto. Mesmo que eu esteja movendo aqui também na posição da câmera, é diferente. Ó, aqui, movendo por aqui, ele move só o eixo. E movendo por aqui eu movo a câmera inteira e não é o que eu quero. Então vou centralizar novamente aqui e eu vou botar aqui na posição lateral para vocês verem que eu tenho 5 produtos e eu quero que o meu anchor point ele esteja linkado no produto central, que vai ser o produto que eu quero mostrar. Então vou segurar meu Ctrl, selecionar a ferramenta de anchor point, vou segurar meu Ctrl e eu vou movendo que ele automaticamente se cola onde eu quero. Então, eu vou colar aqui no centro desse, vou arrastar aqui para a posição de cima de novo. E aí eu ajusto para ficar bem no centro. Eu vou ajustando para eu ir percebendo onde ele está ficando, onde está ficando o meu anchor point. Venho aqui para a posição da frente. E vocês percebem que ele está conectado ali, então eu vou descer. Aí agora eu botei ele no centro. Vou subir de novo para ver se ficou lá no terceiro produto. E vocês percebem que foi para o último, então eu vou voltar aqui. Como é meio complicado fazer essa conexão do anchor point, eu posso utilizar essa ferramentinha aqui, ó, de órbita. Boto uma custom view e aí eu posso mover aqui, ó, a minha câmera sem alterar nada na minha cena.
Se você mover aqui, vai alterar sua cena, então não é interessante. Mova aqui. E aí aqui eu vou ajustando o meu ponto até chegar no centro. E aí, ó, ficou centralizado com o meu produto. E aí o que que acontece aqui? Eu indiquei para o meu after, na verdade, que o meu anchor point, o meu eixo de rotação vai ser conectado nesse produto. Então, se eu der muito zoom aqui e rotacionar, a câmera vai dar o foco em ir para o produto central. Vocês percebem que ela não foca em outro produto, ela foca no produto do centro. Então, essa é a jogada aqui. Porque assim eu consigo criar uma movimentação de câmera e fixo ela no meu objeto, né? E vocês percebem que eu não usei esse parâmetro de conexão que a gente normalmente usa, né? Somente o anchor point com o eixo de rotação da câmera eu consigo fazer isso. Eu ainda não vou mexer em iluminação, ok? Eu percebi que os produtos ainda estão muito colados aqui. Então eu vou voltar para a posição de cima de novo. E eu vou dar uma afastada para eu criar uma dinâmica melhor, né? E ter um espaço para me movimentar. Até porque depois eu vou botar um objeto 2D aqui, fazer uma mistura com o objeto 2D para vocês verem um pouco dessa aplicação de motion e 3D dentro do After Effects. E beleza, vou voltar para minha Custom View. Aqui vocês, no 3D do After, vocês vão mexer muito aqui na segunda tela, viu, gente? Vou dar uma mexida de novo aqui para ver como é que tá. Eu gosto desse espaçamento. Meu Anchor Point ainda está conectado no meu terceiro produto, porque eu não mudei. E aí eu vou começar a fazer a movimentação aqui que eu quero, né? No caso, a minha ideia era que a câmera tivesse um foco de começo no texto do produto aqui, na minha logomarca, que aqui seria minha logomarca, onde eu botei tutorial, nas informações do produto em si, né? Então eu vou mexer no meu parâmetro de rotação, vou criar um keyframe aqui, vou afastar um pouco, um segundo aqui, dois segundos, vou criar outro e vou voltar para o primeiro, não vou mexer em nenhum, vou voltar para o primeiro. No primeiro, movendo minha posição aqui no Z, né? Na câmera, no objeto 3D, você mexendo o Z, ele vai para frente. Eu consigo ter esse zoom aqui na minha câmera. Então eu venho aqui, aproximo, e aí vocês percebem que eu já tenho um movimento dele se afastando. Aí beleza, no movimento da câmera não é muito complexo, a gente vai fazer o famoso F9 e vai deixar aí, daqui a pouco a gente vê. Porque a gente tem que ter o controle primeiro de como vai ficar a cena, né? Eu vou criar um nulo e vou transformar em 3D para eu conseguir linkar nos meus produtos. Vou até botar aqui, movimentação de produtos. E eu vou linkar todos esses produtos no meu 3D. Só que antes disso eu vou linkar ele também lá onde está o meu anchor point da câmera. Mas ele não vai mover a câmera. Então vou mover aqui no Z, deixar ele centralizado com outros produtos. Vou descer um pouco para centralizar mais com o produto aqui. Porque é isso aqui que vai mover a rotação inteira do meu produto. Então, é bom que ele esteja centralizado. Se você fizer com 6, o anchor point vai ter que ficar entre um e outro. Você tem que buscar o centro. E o centro da minha cena dos meus produtos é basicamente aqui. Então, vocês percebem que eu vou linkar agora. E aí eu já tenho um controle sobre a rotação dos meus produtos. Então, já consigo começar a ter uma movimentação neles. E aí, juntamente com o meu movimento de câmera, eu vou abrir meu eixo de rotação. Eu vou animar no eixo Y, tá? Vou botar 2 segundos também. E eu vou botar uma volta completa para ver como é que ele vai se comportar. Eu já vou deixar com F9 ligado. Acho que ficou legal assim. Daqui a pouco a gente confere, mas por enquanto, para ter uma estruturação de cena, para ter um entendimento de como a gente vai fazer, porque dentro do 3D a gente tem que garantir primeiro como vai estar o nosso movimento de câmera e a gente seta os movimentos iniciais para depois a gente dar uma polida, né? Como a gente chama na animação 3D, a gente faz o polimento da animação na pós. Então aqui eu acredito que já está interessante. E aí eu vou continuar dando movimentos na minha câmera, né? Eu vou fazer o meu produto girar muito rápido no centro. Porque eu quero fazer um movimento de rotação com base nisso. Então eu vou jogar até um pouquinho para frente aqui. Para eu conseguir que o meu zoom fique juntamente
no meio desse outro aqui. Vou selecionar os dois para ver como é que está meu gráfico. Seleciono esse e eu deixo para que ele faça o movimento também junto com ele aqui, ó, junto com a rotação. E aí eu consigo ter esse efeitinho melhor, né? E aí, como eu não quero que a minha câmera pare aqui, eu vou apertar no meu eixo de posição, eu vou apertar com o meu botão direito e eu vou separar essas dimensões. Então, eu já tenho o meu movimento na posição Z, né? Que é o movimento onde ela sai. E aí eu posso limpar esses outros aqui, que o movimento continua igual. Vou suavizar novamente, porque quando eu separei, perdi a curva. Eu devia ter feito isso aqui antes, gente. Então, se vocês pudessem separar antes, tá? Vou refazer aquele movimento que eu tinha feito na curva, para manter ele bem próximo desse outro aqui, né? Aqui. Meu primeiro movimento já meio que está polido. Só que eu não quero que ele faça só esse movimento. Termine aqui. Aqui eu começo a brincar com a minha direção de cena, né? Então eu vou fazer um keyframe. Vou ver o que eu quero fazer aqui. Eu posso fazer um keyframe aqui e um aqui para eu mudar esse posicionamento, né? Aqui eu não estou mudando, vocês percebam que eu não estou mudando no meu eixo Z, ele está ficando meio de lado aqui, ó. Então eu consigo ter esse efeitinho aqui, que ele vai chegar e ele ainda vai rotacionar um pouquinho para o lado. Vou suavizar. E agora eu vou fazer ele se aproximar novamente do produto. E aí que entra o nosso Anchor Point, a mágica do nosso Anchor Point. Porque eu me afastei da câmera, mas agora eu quero voltar. E eu não quero só voltar reto no meu produto. E o meu 3D, como o Anchor Point está colado nesse, ele vai entender que eu quero fazer o eixo de rotação nele. Então eu vou vir com Z novamente e quando eu me aproximar, ele não vai vir reto. Ele vai vir rotacionando junto com o produto, para me mostrar meu produto central. Então criei outro keyframe e vejo como está ficando a minha animação. Vou suavizar um pouco essa entrada e essa saída para ter um zoom suave no meu objeto sem ter uma quebra de movimento. Ok, acho que está ok. E aí, aqui eu também vou fazer a movimentação dos objetos em si, né? Então, vou selecionar todos. Vou abrir o eixo de rotação deles. Vou rotacionar no meu eixo X, que eu quero um movimento deles na lateral. Então, vou fazer um keyframe para todos, de também 2 segundos. E aqui eu começo a decidir o que eu quero que cada um vá fazer, né? Então, eu quero que cada um dos objetos rotacione para um lado diferente, para a gente ter uma dinâmica e passar a faixa de Motion 2D que eu vou incluir aqui depois. Então, abri o keyframe, tenho dois keyframes, vou começar a rotacionar eles. Então, eu quero que esse venha para cá. Eu quero que esse venha para cá. Eu quero que esse outro faça o contrário. E assim por diante. Eu vou rotacionando todos eles para eu conseguir ter essa dinâmica, cada um para o lado, né? Aí, ok. Tenho todos os meus produtos, vou arrastar um pouco aqui para frente para quando a câmera se aproximar para eu ver como é que eles vão ficar, né? E eu acho que tá legal, vou só aproximar um pouco mais a imagem da minha câmera no eixo de posição, né? Para ter um zoom melhor sobre esse meu produto. Aqui no eixo X eu consigo trazer um pouco ele. Então, movimentação de câmera vocês percebem que vocês vão fazendo com base no que vocês forem achando que vai estar ficando melhor. É meio que uma direção de cena aqui. Então, eu quero dar um destaque aqui também nesse produto. Vejo como está ficando. Eu acredito que aqui ele se afastou muito, então eu vou dar uma aproximada aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Z.
Mas vocês percebem que a animação começou muito no início, né? Eu não quero isso e ela ainda tá muito dura. Então eu vou suavizar aqui meus keyframes com F9 e eu vou jogar isso aqui pra frente, que eu quero que eles comecem a rotacionar quando eu fizer esse giro mais forte aqui, ó. Então eles vão começar a rotacionar no seu próprio eixo. Vou afastar um pouco para eles demorarem um pouco a terminar essa animação, né? E vou jogar aqui pra frente. Que aí eu consigo fazer com que a rotação pareça que veio em consequência da outra rotação do eixo de todos os produtos juntos, né? E aí eu vou jogar um pouquinho para eles acontecerem meio que juntos. Aí, ok, gostei de como ficou a movimentação. Vou pegar meu produto que está na frente, vou selecionar até lá o último, todos os keyframes e vou apertar nossa nova função do After, né? Que é o Ctrl Alt, seguro e faço uma escadinha. Para dar uma diferença na movimentação dos produtos. Ok, vou afastar um pouco mais. E aqui eu já tenho minha primeira movimentação setada. Vou tirar todos os keyframes, porque agora a gente vai entrar na iluminação dessa cena aqui. Depois a gente faz o polimento das animações, adiciona mais alguma coisa, mas como a gente já setou o principal, o que é o que a gente quer que eles façam, né? É o que o produto quer que faça, a famosa blocagem de animação. A gente está fazendo uma blocagem dos movimentos, sem muito polimento, só para a gente entender o que vai acontecer na nossa cena. E agora a gente vai iluminar. Como esse produto ele foi feito separadamente, eu tenho o formato da tampa, mas dentro dele eu também tenho o bico do produto. Eu vou utilizar meu parâmetro de opacidade, que aqui dentro do 3D ele funciona um pouco diferente do que no tradicional do After. No tradicional do After, quando você diminui a opacidade, ele vai sumir por completo. Mas aqui no 3D não, você está mexendo literalmente na transparência do objeto, então ele vai influenciar também na iluminação. Então eu vou descer um pouco aqui, até onde eu conseguir ver que a minha ponta está um pouco visível ali, ó, para que eu consiga ter um efeito legal, né? De transparência para a luz poder bater dentro do meu produto. E aí, antes de mais nada, eu vou adicionar meu HDRI. O que é um HDRI? É uma imagem digital feita em produto que ela é basicamente a 360. Quando você joga aqui dentro do After, você vê que ela é meio flat, mas o programa entende como HDRI e aplica isso 360. Ele meio que vira a luz do seu ambiente, entendeu? Então eu vou jogar ele na minha timeline e eu vou apertar com direito na minha timeline para criar uma luz. E é isso aqui que vai guiar que a minha iluminação acompanhe o meu HDRI e ele seja aplicado no meu After. Então eu vou botar como um environment, é uma luz de environment. E vou ativar meu Cast Shadows para a gente conseguir ter sombras mais realistas, né? Então eu vou criar. E aqui dentro do meu environment ele já vai vir aberto para eu escolher onde eu quero aplicar ele, né? E aí eu vou escolher minha camada HDRI. E aí vocês percebem que a iluminação do produto já automaticamente mudou para a iluminação do estúdio que eu tinha colocado antes. Então nessa parte de iluminação a gente já pode até bloquear aqui as camadas para não atrapalhar. Porque ela já está meio caminho andado, né? E aí eu vou dar uma mexida na minha timeline para eu ver como está ficando. O resultado já está ficando legal, vocês veem que ele já está bem mais elegante do que estava. E aí aqui dentro dos meus produtos também eu vou mudar um pouco dos parâmetros dele de composição. Então aqui dentro dos produtos, caso de vocês esteja desativado, você vai precisar ativar tudo isso aqui, ok? Então como o meu já está ativado, eu não vou precisar mexer de novo. Porque aqui é onde influencia as suas sombras. O Cast Shadows, por exemplo, se você desligar, ele não vai mais ter uma sombra projetada em cima dos outros produtos e vai tirar um pouco do realismo. Ele precisa aceitar as Shadows e aceitar Lights também, para o environment do HDRI conseguir iluminar a cena como um todo, né? Parte da iluminação já está feita, acredito que está legal, mas como eu estou rotacionando o meu produto para esse lado aqui, para que esse lado apareça, e o meu HDRI está setado para ficar o contrário, eu vou precisar mexer novamente nele. Então vou desbloquear aqui apenas minha luz. E aqui nas camadas de transformação eu consigo mexer a direção que a minha luz vai afetar os produtos.
E vocês veem como só de incluir isso, a gente já tem um resultado muito mais realista, muito mais elegante, né? Porque sem isso, sem a luz, vocês vão até perceber, ó, o susto. São apenas modelos sem nada. Então aqui que traz toda a nossa texturização para o nosso ambiente, para o nosso objeto. E aí eu vou movendo a luz aqui para onde eu acho que fique mais interessante, né? Como eu quero mover o produto e ele está vindo para cá, eu quero que a minha luz venha daqui, ó. E atualmente ela está vindo daqui com as mudanças que eu fiz. Então eu vou subir a minha luz e aí eu consigo que ela aplique nessa parte. E faz todo sentido com o meu movimento, ó. Ela vai vir com o objeto iluminado. Aqui fica um pouco escuro e ilumina. Mas eu não quero que fique escuro, né? Então a gente vai mexer também nas rotações da nossa luz. Então aqui para o início, eu posso escolher a iluminação que eu quero que comece o vídeo. Eu vou escolher um pouco mais iluminando o outro lado, que é para nossa luz fazer essa rotação. Vou subir um pouco, que eu quero trazer um pouco do brilho realista também, né? Para esse nosso início. Então aqui eu já consigo um resultado mais bonito, uma iluminação mais elegante, não precisa ser também tão forte. Aqui eu criei o nosso keyframe, né? Vou mover. Aonde vai ficar escuro? Beleza, aqui já está muito claro, então eu vou movimentar a nossa luz para ela já dar uma adiantada no movimento que a gente quer fazer. Então vocês percebem que ela já dá uma rotacionada. E aqui a gente vai estabilizando o que a gente quer fazer na nossa cena, né? No final, como eu quero a iluminação daquele outro formato, eu vou voltar o que eu tinha feito. Porque eu quero que ele ilumine aqui em cima. E além do nosso movimento, a gente consegue fazer uma movimentação na iluminação, né? Então a gente consegue ter esse movimento da luz se mexendo, ó, vocês percebem que elas vêm de cima e vai até embaixo. Até ela se adaptar e chegar onde ela deve chegar. Aqui eu vou dar uma suavizada em todos, né? F9. Vou diminuir um pouco aqui, gente, pra gente ter uma visualização melhor, tá? 3D é meio pesado mesmo, infelizmente. Aqui eu ainda tô achando que o meu movimento tá meio duro, né? Vocês percebem que ele ainda tá meio duro, mas depois a gente vai ajustar isso com o polimento da animação, né? Eu vou apenas ajustar aqui que eu não gostei desse espaço vazio, então eu vou dar uma ajustada para preencher um pouco ali. Então eu vou ver onde eu consigo ajustar melhor. Criei um keyframe errado aqui. E é muito isso. No 3D a gente tem que ir testando muita movimentação para depois a gente pensar em como a gente vai fazer esse polimento. Mas por enquanto a gente está chegando num resultado legal. Para eu ter também um melhor controle de como já vai ficar meu resultado final, eu vou adicionar uma camada de ajuste e eu vou nomear ela como Color. E aqui nessa camada eu vou usar esse efeito aqui de cor de Lumetri, que é o mesmo que a gente tem dentro do Premiere, né? Para eu dar uma mexida nas cores aqui e já ter um resultado mais atraente, vou aumentar um pouco minha saturação e o meu contraste. E aí vocês veem que as minhas sombras já estão mais duras, né? As minhas sombras já estão mais sólidas. Então, só com um pouquinho de saturação e cor, a gente já consegue ter um resultado melhor para nossa preview, né? Antes da gente fazer a pós. Vou bloquear aqui também, porque não vou mexer agora. E vou continuar mexendo na movimentação dos meus produtos, né? Eu quero que esse zoom ele comece a partir daqui já. Eu quero que tenha um movimento aqui. Eu não quero que ele só rode. Então, quando eu estiver fazendo o movimento da primeira rotação, eu quero que ele faça alguma outra coisa. Eu quero que a minha câmera se mova um pouco. Então, eu vou usar um pouco do eixo de rotação Y. Aqui, quando acontece a primeira rotação, eu vou querer que ele dê uma leve
subida. E aí a gente consegue também ter um resultado melhor aqui no nosso produto. Vou suavizar e ver como fica. A gente já consegue ter uma rotação mais natural, ó. Vocês percebem? Vou jogar um pouco mais para frente para acontecer antes. E a gente já tem uma rotação mais natural. E aí, voltando lá no meu environment, eu posso mexer um pouco também nas opções de luz aqui na minha intensidade das sombras e na intensidade da luz. Vocês percebem que está em 100%, mas não é o máximo, tá? Ele vai até mais disso, ó. Só que aí você vai estar escurecendo muito seu projeto, aí vai depender do que você quer. Eu quero escurecer um pouquinho mais, para trazer um pouquinho mais de contraste nas minhas sombras. Se eu aumentar a minha luz, ele vai ficar muito estourado. Então não é interessante. Não é interessante que eu aumente muito a minha luz. E aí eu acredito que a gente está com um resultado, chegando num resultado legal. Para melhorar mais ainda a nossa cena, eu posso adicionar outra luz, mas essa daqui, diferente da primeira que eu botei, essa vai ser uma luz de ponto. Uma luz de ponto. E aí eu vou botar branco como início aqui, né? Vou jogar para debaixo da minha câmera. Vou mover para onde eu quero que esse branco fique, né? Vocês percebem que ele traz um glow, um charmezinho a mais, essa luz de ponto. Vou rotacionar minha timeline aqui para eu conseguir definir melhor onde eu quero que ele fique. E eu quero que ele dê uma iluminada e traga um charme aqui para a lateral dos meus produtos, né? Então eu selecionei a cor branca primeiro, eu consigo mudar aqui. E eu vou adicionar um rosinha também para trazer um charme. Vocês percebem que já deu uma colorida na lateral do meu produto, né? E eu vou diminuir um pouquinho a intensidade. Só para ser uma luz de charme mesmo. Como se eu estivesse botando uma ring light, por exemplo, na vida real. E aí vocês percebem que a luz ela vai se movimentar junto com a minha câmera, né? Então eu consigo ter um ponto de luz a mais que vai trazer um charme a mais para nossa cena. E ela vai se movimentar junto com a minha câmera. Mesmo que aqui esteja parada. Pois é um objeto 3D, né? Então ele é influenciado pela câmera. E aí, beleza. Eu acredito que de movimentação a gente já tá ok. E agora eu vou fazer a transição que eu fiz lá no fundo, que é bem simples. Quando o meu produto fizer o giro mais rápido aqui, que eu setei para ser aqui, né? Eu vou trocar a cor do meu fundo. Vai ser o branco. Para destacar, ele vai começar a partir daqui. E aqui eu vou adicionar um fio. Vocês podem criar outro sólido também, né? Mas eu posso só adicionar um fio. E eu trago também um rosa claro. Para a gente ter uma dinâmica de background também, né? Então, quando ele faz o giro, eu tenho um corte de cena. E aí eu tenho a apresentação dos meus produtos. E aí aqui eu vou começar a polir a minha movimentação de câmera. Como eu já suavizei com F9, eu preciso só vir ajustando agora o timing. Eu não quero que ela chegue aqui e dê esse break para pular, né? Então eu vou ter que consertar isso. E aí, qual é o meu ponto que está fazendo essa movimentação? Um ponto que está me fazendo essa minha movimentação aqui é o ponto X, né? Então, posso vir aqui e ao invés dele começar com uma curva padrão, eu suavizo esse início dele. E aí eu consigo ter esse zoom mais gradual. Vou suavizar também para o outro lado, para a gente ter uma pausa e um respiro aqui nesse movimento. Vou dar Ctrl Z, não gostei do resultado. Aí. A gente consegue ter um zoom mais gradual, né? Eu vou suavizar também o movimento no meu Z. Aí, ok. Nos meus produtos, vocês percebem que a animação deles ainda está acabando também aqui, né? Então eu vou jogar para acabar no final do movimento da minha câmera. Para assim eu ter movimentação durante todo o meu vídeo. Não ficar nada parado e não ficar um vídeo sem graça, né? Tudo tem que se movimentar sempre. Então arrastei meus keyframes até o final e vou ver como ficou.
Aí, para melhorar mais ainda a nossa animação de rotação, a gente pode apertar o Alt e vir em cada animação nossa, nos parâmetros de colocar código, né? Vocês vão adicionar aqui time x asterisco, né? Eu vou botar 15 para experimentar aqui como é que vai ficar. E aí vocês vão ver qual a lógica de adicionar isso aqui. Você percebe que ele atingiu o auge dele de rotação, da rotação que eu adicionei aqui, mas ele continua a movimentação. Ele não fica parado. Que é o que eu quero. Eu não quero que ele fique parado, né? Eu quero que os produtos sejam como se eles estivessem se movimentando sozinhos. Então eu vou fazer esse time para todos. Só que nos que são inversos eu vou ter que botar menos 15, ao invés do valor de 15 que eu adicionei anteriormente. E aí a gente consegue ter uma animação mais legal de algum dos nossos produtos. Não vou rotacionar o meu do centro, que eu quero que ele seja o que aparece e que deu o nome da minha marca ali, né? Que ganha o destaque. E para esse outro aqui também vou adicionar. Os outros produtos também vou adicionar. Como ele está rotacionando para o outro lado, eu vou botar menos 15 também. E nesse outro aqui eu vou botar com 15 mesmo. E aí vocês conseguem ver que eu tenho uma animação mais dinâmica onde todos os produtos estão se mexendo. E aí, como eu quero que esse produto seja a apresentação do nome da minha marca, né? Quando eu começar essa rotação aqui, para abrir o zoom, eu vou começar outra rotação nele, mas no eixo dele mesmo, no eixo Y. Vou adicionar um keyframe e vou jogar para frente. E aqui eu quero que ele já esteja mais centralizado e pegando mais iluminação e mostrando mais o nome do que seria o nome da nossa marca, né? Vou suavizar e vou jogar bem lá para frente. Vou jogar um pouco para trás também para a gente não conseguir ver a rotação inicial. E ele lentamente vem rotacionando junto com os nossos outros objetos para nossa câmera. Aí, ok. Lembra que eu botei um nulo para fazer um movimento de rotação nesses produtos no início? Agora eu vou vir para ele. Então, vocês percebem que ele está acabando aqui, mas ele ficou meio brusco, né? Então, vou dar uma suavizada nesse finalzinho aqui. E antes dele acabar, eu vou adicionar um ponto de posição sem mudar nada. Eu só vou voltar um pouco, adicionar um ponto de posição e eu vou jogar esse keyframe mais para frente, para eu atrasar esse movimento de parada dele. Então vocês percebem que eu já ganhei um polimento a mais, né? Então vocês conseguem perceber que eu suavizei e o movimento ele vai contínuo até o final. Então eu não tenho mais aquela parada brusca que eu estava tendo, né? Com esse movimento de rotação. Então agora somado com os outros movimentos de rotação, a gente tem uma cena mais fluida. Aí ok, galera, tenho todos os meus movimentos setados, já dei um polimento na minha animação, minha iluminação já tá bonita. O que que eu posso fazer aqui para melhorar mais ainda? E aí que entra misturar o Motion 2D com o Motion 3D. O que que eu vou fazer aqui? Vou botar na minha visão de topo de novo, não aqui na minha timeline principal, aqui eu boto a minha câmera ativa. Na minha segunda view, vou botar no topo, e aí eu consigo saber onde estão cada um dos meus produtos, né? Eu vou até afastar um pouco esse aqui e esse aqui para ficar com espaçamento igual esses que estão aqui. E aí o que que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente pegar minha Pen Tool e vou começar a desenhar algum objeto que eu quero que apareça, né? No caso aqui, eu quero fazer como se fosse um objeto curvado, né? Aparecendo na minha cena. Como é que eu faço isso? Vou selecionar minha Pen Tool, vou abrir minhas réguas. Agora eu vou abrir minhas réguas aqui. E eu vou marcar o meio e o espaço de cada um dos meus produtos. Onde eu vou querer que passe o meu 2D, né? Vou tirar a seleção aqui. E eu vou começar a traçar um stroke aqui. Um simples stroke. Vou começar a desenhar na mão mesmo. Um stroke que passe
entre os meus produtos, depois eu ajusto. Eu só preciso fazer com que ele fique rente aos meus produtos nesse primeiro momento, né? Então esse aqui eu já sei que é um pouco embaixo aqui. E aí eu consigo e vir formando essas curvas, né? Venho ajustando minhas curvas. Vou finalizar logo o meu arco aqui, para eu conseguir depois estabelecer como é que isso vai ficar. Mas vocês percebem que é muito na mão mesmo, né? Que a gente vai criando isso aqui. Então é uma parte assim que eu curto fazer, que é essa mistura do 2D com 3D. Então aqui tá ficando da forma que eu quero. Vocês veem que eles aqui ainda vai estar 2D, né? Só que aí que entra o nosso famoso 3D avançado do After. Vou transformar em 3D essa camada e aí eu vou jogar pro meu produto ele é o que está sendo o produto central de tudo, né? Que é esse terceiro produto. Vocês percebem que ele já está com o Drop Shadow ativado, ele já se ajustou na cena. E aí eu vou linkar esse meu shape nesse meu produto principal. Vou segurar o Shift, eu vou segurar o Shift, vou arrastar o meu caracolzinho aqui e vou selecionar o meu terceiro produto. Vocês percebem que vai mudar a posição do meu shape. Agora ele ficou linkado e ele está na mesma posição que o meu shape 3. E aí, beleza, era isso mesmo que eu queria. Então eu vou começar a rotacionar ele aqui para eu conseguir fazer o efeito que eu quero, né? Vocês percebem que ele deu uma sumida aí, mas é porque ele está lá atrás. E aí quando eu começar a rotacionar aqui, ele começa a aparecer aqui, ó. Só que como eu botei no espaçamento igual o do outro produto, ele meio que mudou o tamanho dele, né? Então vou dar uma ajustada de novo. E aí, beleza. Vou começar. Vocês percebem que eu já consigo ter um efeito aqui, né? Vou começar a ajustar o meu 3D. Aqui dentro meu 3D, meu Motion 2D que virou um 3D aqui dentro do After para ele conseguir, para que eu consiga fazer essa curva dele passando aqui, né? Entre os meus produtos. É isso que vai dar um a mais de charme aqui. Tento deixar a curva bem certinha, bem redondinha, pra gente ter um movimento legal, né? Vou adicionar meu Custom View aqui. Vou pegar minha ferramenta de movimento e vou vendo como tá ficando também como um todo aqui. Que eu posso mover também na camada 3D. E aí eu venho ajustando o meu shape junto com meus objetos. Percebam que eu não estou botando por dentro de nenhum objeto e onde tiver eu vou arrumar. Como esse aqui, essa parte, por exemplo, eu posso dar um espaço maior aqui para esse produto respirar e não ficar passando por dentro do meu produto, né? Confiro novamente. Tá tudo ok. Essa última ponta aqui, eu vou jogar ela bem para frente, tá? Então, vou jogar ela bem aqui para fora. Aumentar a curva de novo aqui. Vou rotacionar para ver se eu não estou tendo problemas. E aí, beleza. Vocês conseguem ver que ele já está incluso na minha cena aqui. Mas eu quero que ele apareça nesse momento aqui. É nesse momento que eu vou fazer a curva. Então, eu preciso que ele esteja rotacionado para fazer sentido aqui. Vou abrir minha camada de rotação. Vou rotacionar no eixo Y. E assim eu vou conseguir fazer esse encaixe aqui, né? Vocês percebem que agora eu vou ter que ajustar de novo aqui, para ele dar uma saída, para não ficar dentro do meu produto. Rotaciono de novo. Está entrando aqui também. Então trago para cá.
vou ajustando, vou vendo como tá ficando, vou trazer para outra visão aqui, visão de lado. Vocês percebem que tá coisado aqui também? Tá passando por dentro de alguns produtos, então tenho que ajustar também. É bastante ajuste, viu, gente, que a gente tem que fazer. É 3D é assim. Então eu vou ajustando para ele sair daqui do produto. Eu posso vir com minha custom view. Vou jogar esse produto um pouco assim. E eu posso descer um lado, né, também, fazendo essa diferenciação. Ó, quando eu abaixo aqui, ele desce para outro formato, ó. Aí eu venho aqui e ajusto novamente. Vou fazendo esse ajuste fino na mão mesmo. Vocês percebem que esse aqui tá bem fora, né? Então vou trazer ele bem para trás. Esse aqui também bem para cá. E aqui eu também posso jogar ele bem para frente porque ele vai finalizar meu movimento, né? Aí, acredito que a gente tá chegando num resultado aqui, hein? Percebe que ele tá bem legal. Eu vou aumentar um pouquinho do meu stroke aqui. Vou jogar um pouquinho pro lado para não pegar nesse. E aí eu vou mudar minha cor aqui pra uma cor mais chamativa, né? Vou botar o rosa também. Pra gente ter uma paleta mais condizente, né? Vou jogar um rosa mais claro para se destacar. E aqui no meu shape eu vou fazer, onde eu quero que comece o meu movimento, eu vou fazer o famoso Trim Path. Trim Path, vocês percebem que o movimento que eu quero fazer é esse, ó. Vocês percebem que a sombra ela também vai aparecendo junto com o meu shape. E é isso que eu quero. Vou botar em 0, vou jogar até onde eu quero que termine minha animação, vou jogar em 100. Eu vou desconectar meu shape da camada do produto porque eu não preciso mais, tá, gente? Eu usei esse link aqui apenas para definir a posição inicial dele. Como ele está fazendo essa rotação com o produto, eu prefiro que ele não rotacione. Então aqui a gente já consegue ir chegando num resultado. Vou rotacionar um pouco mais ele aqui, para eu também ter uma dimensão melhor, né? Uma profundidade. E aí ele vai vir na minha tela. Eu vou jogar essa minha ponta aqui para aparecer também, que eu quero que dê para ver ele saindo, né? Então pego essa ponta, vou jogar para cá. E vou aumentar a curva para cá. Então ela vai passar pelo produto e vai sair aqui. Vou rotacionar um pouco mais no meu eixo Y. E aí eu vou adicionar um movimento também para retirar o meu shape, né? Então vou vir, eu adicionei um movimento de final e vou vir no meu de start para que ele venha lá do início se fechando também. E suaviza os dois. E aí a gente vê como é que tá ficando nossa cena. Ficou muito rápido, então a gente dá uma afastada, vê de novo, confere de novo como tá ficando. Então vocês percebem que a gente já tá chegando num resultado bem atraente, né? A gente conseguiu fazer a aplicação do nosso 2D junto com o nosso 3D. Aqui eu percebi que essa parte está passando por dentro do produto, então vou ajustar.
Aí. E é isso, agora eu consegui implementar, ficou um pouco quebrado aqui, eu não gosto que fique assim, vou dar uma ajustada ainda. Aí, vou trazer só um pouco. Aí, consegui chegar num ponto legal. Vou dar uma afastada na lateral. E é isso. Então já tenho minha cena, já tenho o meu 2D aplicado, já tenho o meu shape, já tenho o que eu preciso para começar a minha pós-produção. E aqui você já poderia entregar para o cliente que ele já ia achar lindo, mas eu vou voltar na minha camada de cor e eu vou adicionar esse plugin que vocês já devem conhecer, que é o Quick Chromatic Aberration. Só vou aplicar e vou deixar ele aí, que ele vai criar essa aberração cromática nas bordas do meu produto e vai ficar legal. E aí, beleza, eu vou criar outra camada de ajuste por cima. Essa é a pós-produção, viu, gente? Eu vou criar outra camada de ajuste. Essa daqui vai ser meu desfoque. E aí, aqui dentro do meu desfoque, eu vou simplesmente aplicar um Gaussian Blur. Vou diminuir um pouco para não ficar tão forte. Só que dentro da minha camada de desfoque, eu vou criar uma máscara em forma de elipse. E eu vou inverter minha máscara porque eu quero que o meu desfoque sejam só nas bordas. Como eu não consigo fazer essa aplicação dentro da câmera do 3D avançado, perceba que eu não tenho uma opção de desfoque. Então eu faço desfoque numa camada de ajuste. Então eu vou, com a minha máscara criada e invertida, eu vou aumentar o feather dela para que não fique quebrado aqui, né? Então a gente já conseguiu trazer um desfoque de cena. Vocês percebem que aqui já está um pouco desfocado. E a gente está quase finalizando nossa cena. Vocês percebem que fica bem elegante, fica um resultado atraente, mas eu ainda tenho mais uma coisa para passar de finalização aqui. Aqui já estaria finalizado, já está um resultado interessante. Perceba que ele está serrilhado, mas quando você renderizar ele não vai ficar assim, tá? Isso aqui é só durante a pré-visualização no After. Mas para fazer mais uma coisa de acabamento, eu vou até desligar minha câmera, porque eu não vou mais mexer na minha movimentação. Eu vou juntar todas as minhas camadas numa nova comp, cena 3D. Vou duplicar minha cena. E aqui na minha cena 3D, eu vou aqui nesse efeito, eu vou em efeitos, 3D Channel, 3D Channel Extract. E aí vocês vão perceber que a minha cena ficou preta e branca, né? Ficou meio estranha. Só que aqui é uma técnica de acabamento que eu vou explicar para vocês agora, que funciona da seguinte forma. Esse efeito separa as minhas sombras e as minhas luzes. Então vocês percebem que eu consigo definir a intensidade que eu quero que apareça sombra e luz no meu projeto. Então se eu deixar bem baixo, eu consigo ter um contraste sobre todos os produtos e todos os produtos vão estar aparecendo, certo? E aqui dentro do meu produto principal, dentro da minha cena principal, eu vou tirar a visualização do meu 3D Extract. Na minha cena principal, eu vou adicionar um Camera Lens Blur. Dentro da minha predefinição do meu Camera Lens Blur, eu vou setar o meu mapa para ficar pegando apenas nesse mapa da camada. Então vocês vão perceber o acabamento que vai dar nesse trabalho. Eu vou adicionar minha cena 1, que é o meu mapa. E vocês conseguem perceber... Deixa eu desligar. Vocês conseguem perceber que eu tenho um desfoque natural nas minhas bordas, como se realmente eu tivesse com uma câmera? Como se realmente fosse um produto gravado numa câmera. Então eu perco aquele flat que entrega que o meu produto é um 3D, que entrega que a minha cena ela foi feita com modelo 3D e eu trago um efeito de blur nas bordas que fica muito realista. Então é isso aqui que dá todo o charme do seu projeto no final. Essa pequena técnica que você aplica, que eu consigo definir intensidade de sombra e luz. Então eu tenho um desfoque
muito interessante em todas as bordas, ó, inclusive em profundidade. Então a gente tem nossa cena acabada, só que esse efeito é um pouco pesado, tá? Eu vou carregar aqui só para vocês verem como a gente chegou no resultado final, com esse tutorial que não é tão simples porque é uma técnica avançada, mas eu acredito que consegui passar tudo que vocês precisam para replicar isso aqui para outras coisas. Vocês podem usar outro material, outro produto. Então a gente tem uma cena 3D elegante, totalmente feita dentro do After, com aplicação de Motion 2D. E a gente não precisou abrir nenhum software 3D. E você com um PC mediano, você consegue fazer isso aqui. PC, se o seu PC for fraco, eu acredito que vai pesar bastante uma cena dessa, mas talvez você consiga. Aí beleza, galera, eu terminei toda a minha parte de animação, de cenas. Então eu vou vir dando uma ajustadinha, um polimentinho na minha iluminação nesse final aqui. Então percebo que eu tô com muito ruído, porque a minha iluminação ela tá muito forte, né, minhas sombras, e o 3D do After ele ainda não consegue trabalhar com sombras tão fortes. Então eu vou vir diminuindo, vou vir ajustando minha cena para tirar esse ruído. Então aqui eu já acho que eu tô com um resultado melhor, ele dá até uma destacada no meu produto. Vou baixar também um pouquinho da luz para eu conseguir ter o efeito da minha sombra também, né? Eu acredito que aqui tá um resultado legal. A gente vai ter um pouco de ruído, mas sem problema nenhum. Baixar um pouco mais a minha sombra. E aí, vocês percebem que eu continuo com um resultado bem legal. E aí, para fazer um acabamento melhor aqui, vocês lembram que eu falei que a transparência do After ela fala mais sobre a iluminação do que sobre o produto? Pois é, eu vou dar uma baixada aqui que eu ainda estou achando que ele está muito plastificado. Então vou dar uma baixada até eu ter uma transparência melhor que eu consiga ver as tampas do meu produto também. Porque ele tem que ser transparente um pouco, então porque o produto na vida real é um pouco transparente, dá pra ver o líquido, dá pra ver a tampa pela tampa, dá pra ver o bico pela tampa, né? E aí eu consigo também esse efeito onde eu consigo ver pelo fundo do meu objeto, né? Então eu vou abaixando a transparência até eu conseguir ver um pouco do outro produto. E aí eu também tenho um resultado melhor, porque a iluminação trabalha melhor também no objeto com a transparência melhor. E ele não fica com aquele efeito de que tá sumindo, entendeu? Ele ganha esse efeito de transparência e a gente consegue ver mais detalhes do produto. Então a gente consegue chegar nesse resultado final com todos esses efeitos, né? E é isso, galera. Esse é o resultado do nosso tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem me seguir no Instagram, @Lineker, eu ficaria muito grato. E novamente queria dizer e agradecer que é uma honra estar aqui hoje, podendo passar um pouco do que eu aprendi. Pois eu devo muito à escola, que lá no início tinha pouca gente que ensinava e a escola Motion Insider foi uma das que me trouxe onde eu tô hoje, né? E pra mim é gratificante demais. Fico muito feliz, espero que vocês façam um projeto, postem, se postar me marca e vamos lá, vamos fazer 3D dentro do After que é legal demais. Eu sou apaixonado por 3D e dentro do After Effects agora conseguir entregar isso é bom demais. Obrigado, galera.